Lampião, Padim Cisso e a História do Cangaço, parte 2. Maioria da população da Idade Média e que eram aqueles que não partilhavam, ou partilhavam muito pouco, do mundo dos letrados, dominado sobretudo pelos clérigos 16. Além desse sentido didático com foco direcionado ao diálogo com a população em geral, enquanto forma específica do período medieval, as compilações das histórias das vidas dos santos também guardavam a função de assegurar um discurso comum entre os próprios religiosos católicos. Ao reunir diversas narrativas hagiográficas numa mesma publicação, as legendas passaram a servir como material fundamental para a manutenção de uma certa unidade temático-discursiva nas pregações, mais até do que a Bíblia, devido ao discurso com menor espaço para múltiplas interpretações e mais simples das legendas. Conforme Legoff e Schmidt, 2017 BP 415, diante do crescimento dos movimentos heterodoxos e do perigo sarraceno na Terra Santa, o controle da pregação popular tornou-se prioridade para a Igreja. Em resumo, com o uso progressivo das legendas, evitava-se o desvirtuamento em relação aos dogmas da Igreja e, consequentemente, o desenvolvimento de cultos pagãos. 17. As duas características acima mencionadas, os aspectos didático e regulador da legenda 18, decorrem, no entanto, de um outro aspecto, já mencionado em passant e central para a compreensão desta forma medieval, aspecto este que diferencia frontalmente a legenda de uma simples lenda, especialmente pelo seu teor moralizante. Na exposição da vida dos santos, é no caráter exemplar de tais narrativas que se encontra uma das principais marcas distintivas da legenda, daí que o principal dispositivo 19 discursivo identificado à mesma seja o exemplo. Um bom caminho para melhor compreendermos a forma medieval que estamos estudando, recurso expressivo amplamente utilizado pela Igreja Católica no período medieval. O exemplo pode ser definido como um termo retórico latino para uma narrativa curta de caráter moralista e que pode servir de paradigma em relação ao assunto de que trata. Exemplo 2018, muito presente nos sermões desde os clérigos medievais. O exemplo, no entanto, é um recurso que pode ser encontrado em gêneros textuais diversos como a literatura de cordel 20, além de variados contos populares maravilhosos, discursos jurídicos, etc. Para melhor compreensão do que seja o exemplo, vejamos parte inicial da narrativa da vida de Santo Antônio do Egito na ótica de Jacopo de Varaz, e muitas outras historietas de luta contra os demônios estarão presentes ao longo da narrativa da vida deste Santo Antônio na Legenda Áurea. Assim como, conforme veremos adiante, também os seres infernais entrarão em conflito com nossas personagens, especialmente Lampião, ainda que com outras questões em jogo que não necessariamente a virtude. Como podemos observar, cada parágrafo do trecho acima constitui uma dessas pequenas histórias exemplares, ou seja, os exempla. A estrutura narrativa é extremamente simples, com todas elas terminando ou possuindo alguma espécie de ensinamento moral. Obviamente que a moral e os elementos simbólicos presentes estão de acordo com as normas e o fundo imaginário do catolicismo medieval. As primeiras referências ao que seria o exemplo, porém, são comumente atribuídas à Grécia Antiga, especificamente às obras Retórica para Alexandre de Anaxímenes, e a Retórica e os Tópicos, umas das 6 partes do órgão de Aristóteles 21, visto por eles como um elemento próprio da persuasão. Serão especialmente as contribuições técnicas do Estagerita que reverberarão em muitos estudos posteriores. O termo ganha contornos variados ao longo de seu percurso teórico, mas suas bases conceituais são elaboradas ainda no ambiente greco-romano, sendo abordado também por Cícero, Retorica ad Irene e de Inventione, e Quintiliano, Institutio Oratoria. O primeiro define o exemplo como aquilo que apoia ou enfraquece um caso mediante o apelo a um precedente ou a uma experiência, citando alguma pessoa ou fato histórico. Cícero Apud Fiore, 2008 p. 201, expondo assim a possibilidade do uso discursivo tanto positivo quanto negativo do exemplo, o que traz consequências importantes ao pensarmos as legendas, devido especialmente ao forte caráter maniqueísta pelo qual são marcadas, conforme logo veremos. Como não se trata aqui de elaborar um amplo histórico do exemplo, afinal o que nos interessa são suas relações com a legenda, podemos facilmente dar um salto até o século XX. Neste século, cabe destaque especial aos estudos, muitas vezes conjuntos, de Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt e Claude Bremont.
Este último resume de modo bastante preciso o exemplo e seu sentido a afirmar que podemos resumir assim as palavras. Características de Bremont sobre o exemplo. Trata-se de uma narrativa breve, encontrada na forma escrita, como um texto encaixado em outros textos maiores, mas fortemente vinculada a uma tradição oral de transmissão, possui fins moralizantes, refere-se a uma autoridade, personagem ou escrito, e, apesar de quase sempre fictícia, é verossímil o suficiente para ser tido como autêntico. O caráter autêntico dessas narrativas se deve, portanto, além dessa autoridade ao qual os exemplos se referenciam, também à utilização de situações concretas, que os conectam à cadeia lógica da verossimilhança. Tais elementos, que por si só já fundamentariam o sentido persuasivo do exemplo, são reforçados pela performance dos contadores. No caso da legenda medieval, como vimos, eram especialmente os frades mendicantes que exerciam tal função. Como já apontamos em relação à legenda, é no ato do contar que o exemplo assume seu caráter ritualístico, e segundo B. A. Mello, 2016, p. 248, é a partir dessa ação, portanto, que ele se conecta mais profundamente ao imaginário do ouvinte ao pesquisar tal dispositivo a partir de seu uso por autores italianos e franceses do Renascimento tardio. O professor estadunidense John D. Lyons propõe 7 características que, no referido contexto, seriam adequadas para se pensar os exemplos. Ainda segundo Lyons, 1989, p. 25, as características apontadas por ele poderiam servir também a outros períodos e idiomas que não apenas os referentes ao universo dos renascentistas então examinados. Tais características são iteratividade e multiplicidade, exterioridade, descontinuidade, raridade, artificialidade, indeterminação e excesso. Vejamos brevemente alguns aspectos sobre elas, nos detendo um pouco mais naquelas que possam trazer elementos operacionais para o trabalho de análise das figuras-títulos de nossa tese. A primeira dessas características é dupla e, ao englobar termos distintos no mesmo tópico, lembremos que Lyons indica serem 7 e não 8 as características do exemplo, como no caso específico da iteratividade e da multiplicidade 22. O teórico aponta a íntima relação entre ambos os termos conectados especialmente por certo sentido de repetição no processo argumentativo. Tanto um único exemplo representando múltiplos eventos, iteratividade, quanto a utilização de múltiplos exemplos para reforçar um mesmo aspecto doutrinário no discurso. Multiplicidade são partes dessa característica apontada. Conforme Lyons, 1989, p. 26, podemos reconhecer o exemplo por causa do nosso hábito de enxergar padrões no texto e no mundo histórico. 23. O que se aponta aqui, portanto, e que podemos observar facilmente no caso das legendas, é que por trás de cada exemplo, o que se pode vislumbrar é sempre um padrão de recorrências, não apenas narrativas, mas também formais. Mello, BAA 2016, p. 248, por exemplo, corrobora com tal visão ao afirmar que, em relação às recorrências narrativas nas legendas, Franco Júnior, 2003, p. 15, identifica ainda na Legenda Áurea a tendência daquele texto de universalizar o conteúdo de suas narrativas 24, lançando mão para isso de histórias e arquétipos de fácil assimilação pelo público, visto que já conhecidas do imaginário popular. Varazzi parece observar, assim, mais com a sinceridade de pesquisador do que com a fidelidade ao credo, que as mesmas histórias circulavam, ora atribuídas a um santo, ora a outros. Na cadeia da oralidade tudo se misturava, dificultando o estabelecimento do que pertenceria originariamente à vida de um determinado santo. Já segundo B. A. Mello, 2016, p. 250, a narrativa de exemplo é caracterizada pela função prática e, sobretudo, mediadora entre o popular e o erudito. Tal mediação pode ser sentida, no caso das legendas medievais, pela utilização dessas diversas narrativas folclóricas em sua construção, estabelecendo, desse modo, um campo comum entre os dois polos distintos supracitados, o erudito e o popular. Ou, entre Deus e os homens, ver distinção entre clérigos e leigos na nota 16, 25. O caráter de exterioridade do exemplo seria, portanto, essa utilização de um substrato outro que auxilia no estabelecimento de um terreno comum entre falante e ouvinte, ou escritor e leitor, em função justamente dos fins persuasivos do exemplo. Seria, como vimos, aquilo que permitiria a Bremont, 2005, p. 16 a Pud Berlioz, Beaulieu, 2016,
p. 51, defini-lo como um texto encaixado em um texto mais vasto, em primeiro lugar, um sermão, e mesmo uma obra, uma coletânea de exempla. Trata-se, em outras palavras, do fenômeno da intertextualidade, ou seja, a transposição de um ou vários sistema S de signos Noutro Santana 2012, p. 248. Complementar ao sentido da exterioridade, a descontinuidade, ou o caráter fragmentário do exemplo em síntese, é justamente o que permitiria retirá-lo de um contexto para aplicá-lo em outro. Lyons, 1989, p. 31. À exceção da raridade, que será tratada posteriormente devido à sua especificidade em relação ao nosso tema, as outras características apontadas por Lyons parecem-nos ser menos relevantes. A artificialidade significa apenas reconhecer que não existe exemplo independente da formulação de generalidades e instâncias específicas. Lyons, 1989, p. 33-26. A indeterminação trata-se da característica que indica a insuficiência do exemplo enquanto prova, reforçando seu caráter mais indutivo, enquanto o excesso demonstraria a presença de uma grande quantidade de detalhes na composição da narrativa generalista do exemplo 27, como um apoio para a melhor consecução dos seus objetivos retóricos. Esta última característica, apesar de parecer auxiliar-nos na compreensão do caráter generalista dos dados históricos, biográficos e geográficos, etc., presente nas legendas medievais, acrescenta muito pouco ao que já nos foi afirmado. Deixamos a raridade para o fim, conforme dito, pois tal característica será fundamental no caso das legendas e das personagens que aqui iremos analisar. Apoiam-se nessa característica do exemplo um tanto as narrativas das vidas dos santos, quanto a relação que nos permite transpor da legenda medieval para as histórias das nossas duas figuras do sertão nordestino, Padre Cícero e Lampião. 1.1.2 Legenda e antilegenda. As imagens do bem e do mal. Ao nos referirmos à legenda como uma narrativa exemplar, verbigratia, acentuamos nela, enquanto elemento da linguagem, o caráter de um objeto especial. Isto porque um exemplar é, antes de mais nada, algo que tomamos como um modelo, uma referência, ou, poderíamos dizer ainda, um ente ao qual damos destaque por carregar alguma peculiaridade. Um exemplar da espécie, por exemplo, até pode ser colhido na natureza de modo aleatório por um biólogo. No entanto, uma vez que utilizado para determinada pesquisa, passa a ser o único que ali importa, o objeto ideal que servirá de modelo para se pensar, se não todo o resto, ao menos boa parte da sua espécie. No caso da legenda, dizer que ela é uma narrativa exemplar significa afirmar, além de seu aspecto doutrinário, ou mesmo em função deste, esse fundo ideal referente aos atos e às próprias personagens retratadas, as quais, no caso das legendas medievais originárias, são os santos, seres da ordem do divino, acima, portanto, do restante da humanidade. Nesse ponto assenta-se o paradoxo fundamental e proposital da legenda medieval, ao serem tomados como exemplos. Tais atos e personagens serviriam como um ideal a ser seguido pelos católicos. Acontece que, sendo ideal, estariam sempre no lugar do inalcançável, tornando a busca do fiel uma caminhada incessante. Tal reflexão encontra pleno registro na última característica do exemplo da qual iremos tratar. Segundo Lyons, 1989, p. 32, a raridade estaria associada aos valores e expectativas de um dado grupo social. Alguns indivíduos destacariam-se por apresentarem proezas muito acima ou muito abaixo de uma média do grupo, garantindo uma sobrevivência na memória das gerações futuras. Assim, o herói é alguém que é mais forte, mais esperto ou mais devotado do que a maioria das pessoas. O criminoso ou pecador lendário é muito pior do que a maioria das pessoas, e assim por diante. A escolha de um exemplo, por exemplo, de um santo, requer a criação de um membro de uma classe da qual os outros são deixados para trás, não mencionados. A raridade do exemplo, neste uso do termo, como a raridade social, supõe que, antes de tal ato do narrador, escritor, a comunidade já percebesse uma escala de normas e excessos entre entidades que reivindicavam uma certa qualidade. Por exemplo, existem príncipes comuns e existem príncipes excepcionais. Uma pessoa que exibe virtude exemplar é, por consequência, uma pessoa que provavelmente exibe uma virtude incomum e atípica. Lyons, 1989, p. 32, 28.
São muitas as cogitações possíveis a partir da definição exposta no fragmento de Lyons, especialmente porque é sobretudo neste aspecto da raridade do exemplo que está assentada a peculiaridade narrativa da legenda, além do verdadeiro sentido paradigmático da personagem legendária, promotora de milagres, ou responsável por escolhas que dão mostra de sua virtude e a fazem se destacar como um ente extraordinário em relação ao restante da humanidade. Podemos observar, por exemplo, que ao olhar a legenda por esta ótica da criação de um membro de uma classe da qual os outros são deixados para trás, não mencionados, percebemos que a história de um santo tende a ser quase sempre uma narrativa solitária. Trata-se de um indivíduo raro, na maioria das vezes com poderes e percepção extra-humanos, cujas relações sociais do mundo humano, de fato, pouco o afetam. Comumente, essa personagem legendária é apresentada como uma espécie de grande conselheira, com o distanciamento próprio de alguém que conhece a verdade, ou mesmo um eremita. Assim, o santo, típico herói da legenda, apesar de sua presença física no mundo dos homens e mulheres comuns, está quase sempre distanciado, visto que representa uma ordem superior na Terra. Em termos próprios da dualística cultura medieval, o santo seria, portanto, a alma contra o corpo. Tanto isto é verdade que nos momentos de grandes sofrimentos e provações das narrativas hagiográficas, é para o além, na busca do diálogo com Deus, Jesus, anjos, virgens, ou mesmo com demônios, como vimos no trecho da vida de Santo Antônio do Egito, que a consciência do santo se volta. No entanto, o trecho da obra de Lyons acima destacado distingue também, em relação a esse ser que apresenta uma virtude incomum e atípica, representando, assim, a raridade no exemplo e, consequentemente, na legenda, sua delimitação tanto por um caráter considerado positivo, o santo, quanto por um caráter considerado negativo, o criminoso ou pecador lendário. Ainda que até agora tenhamos tratado apenas das legendas originárias da Idade Média, ou seja, das narrativas especificamente das vidas dos santos, podemos acenar também a possibilidade de uma aplicabilidade do termo num sentido inverso 29 em relação ao que é retratado nas narrativas hagiográficas. Aqui, onde são mostradas virtudes para inspirar as ações dos bons católicos, em sua inversão, são mostrados os vícios e as más ações que devem ser evitadas a todo custo. Onde havia o milagre do santo inspirado muitas vezes nos ensinamentos de Cristo, agora ganha lugar a artimanha do demônio, a ação do anticristo. Sendo assim, poderíamos afirmar que os seres legendários, quanto às suas disposições de caráter, dividem-se, de modo quase rudimentar, em representações do bem e representações do mal. Ou, mais precisamente, representações exacerbadas do bem e representações exacerbadas do mal. Uma das poucas exceções, conforme veremos adiante, estará justamente na figura legendária ambígua do herói bandido, representada por Lampião. Como reforço a tal visão, Franco Júnior, 2003, p. 18-19, nos aponta que duas importantes características da forma de pensar dos medievais eram o belicismo e o contratualismo. A primeira sendo fundada justamente na interpretação do mundo como palco de luta ininterrupta entre as forças irreconciliáveis do bem e do mal, combate ao qual nada e ninguém poderia ficar alheio, enquanto o contratualismo seria a opção inevitável que cada ser humano deveria fazer, posicionando-se ao lado dos santos ou dos demônios. Tais características desenham um mundo amparado fortemente num imaginário permeado de relações maniqueístas, que precisava ser sustentado por imagens conflitantes. Para nutrir a ideologia medieval, portanto, ambos os lados, tanto o bem quanto o mal, necessitavam de representantes notáveis, daí o fato do diabo ser considerado, de acordo com Le Goff-Schmidt, segunda milésima 17ª, p. 358. Seguramente uma das figuras mais importantes do universo do Ocidente medieval, ele é onipresente e seu terrível poder se faz sentir em todos os aspectos da vida e das representações mentais medievais. Importante ressaltar que Le Goff-Schmidt, segunda milésima 17ª, p. 359, apontam ainda que o cristianismo medieval não pode ser encarado como uma religião dualista, pois, segundo a doutrina cristã, Deus é um ente supremo e o diabo apenas uma parte da criação, um anjo decaído. A imagem do diabo como um ser autônomo se desenvolve, portanto, fora da doutrina cristã. Em relação às narrativas legendárias da Idade Média, a função dos seres demoníacos, como representações de tentações e questionamentos da fé, era de fundamental importância para a própria afirmação da imagem sagrada dos santos,
principais alvos do mal dentro da tradição medieval. Ainda segundo Legoff e Schmidt, segunda milésima 17ª, p. 364, 365, as almas mais santas são já aqui observamos, ao trazermos um trecho da narrativa da vida de Santo Antônio do Egito, ver citação p. 21, o quanto as ações dos demônios estiveram presentes intensamente em sua história. Vimos que após se deparar com o trecho de um dos evangelhos numa igreja, Santo Antônio resolve abandonar todos os seus bens materiais e seguir para o deserto em busca de uma existência mais nobre. A partir de então, passa a ter sua fé colocada à prova inúmeras vezes pela constante presença em seu caminho destes seres malignos. Tanto as provações pelas quais passou Santo Antônio, quanto muitas das narrativas legendárias de inúmeros outros santos, foram objeto de diversas representações artísticas ao longo dos séculos. Uma das obras mais conhecidas é o famoso tríptico As Tentações de Santo Antão, do holandês Hieronymus Bosch, imagem 6, no qual nos deparamos com diferentes passagens da vida do santo, representadas com o uso de muitos elementos grotescos e nas quais ele está sempre cercado por entidades demoníacas. De modo geral, o que podemos observar na representação de Bosch é um mundo caótico a cercar um homem santo que, a despeito de todo o mal e das tentações que lhe são apresentadas, mantém-se não apenas distante do seu arredor, mas também consciente, ao que tudo indica. Toda a imagem é disposta quase como uma cena teatral na qual Santo Antônio, então, é o único a encarar o espectador, leitor da obra, com exceção apenas do primeiro quadro, em que o santo se encontra por demais debilitado, sendo amparado, após ter sido surrado por uma multidão de demônios, com tal violência que a pessoa que lhe trazia comida levou-o nos ombros pensando que estivesse morto, conforme vimos no relato de Varazzi 2003, p. 171, 172. Nesta obra, Bosch parece captar muito bem a essência da legenda medieval, e não apenas por reproduzir partes da vida de um santo. Ao retratar o olhar de Santo Antônio voltado para nós, o pintor manifesta claramente o caráter excepcional deste ser legendário. Mas também nos lembra do sentido exemplar da legenda, lembra-nos de que estamos presos nesse mundo cercado pelo mal, do qual a salvação depende intimamente dos nossos atos. Se Bosch consegue simbolizar muito adequadamente o sentido da legenda medieval, isto se deve, portanto, à relação que o pintor estabelece entre a utilização de figuras do mal e a postura de Santo Antônio diante delas. Em suma, o mal existe nesta obra, como na maioria das legendas medievais, para reforçar o poder do bem, representado pelo ser legendário. Existe ainda um outro aspecto importante quando refletimos a respeito das personagens legendárias nessa relação entre o bem e o mal. Se até aqui concebemos os santos como as únicas personagens centrais possíveis nas narrativas legendárias, foi unicamente em função da necessidade didática de apresentar as características gerais da legenda a partir de seu uso original. Entretanto, conforme já dissemos, é possível também encontrarmos, fora do espectro das legendas originárias, aquelas referentes apenas às vidas dos santos, seres legendários que podem ser lidos como representações não de virtudes, mas de condutas que não deveriam ser seguidas por serem consideradas representações do mal. De acordo com Jolles, 1976, p. 39, ainda que possamos discernir o bem do mal, a partir, obviamente, de valores morais culturalmente estabelecidos, só podemos mensurá-los através de exemplos concretos. Sendo assim, são nas formas personificadas do bem, o santo com sua virtude ativa, e do mal, o malfeitor com sua falta condenável, que vislumbramos parâmetros para tal medição. Conforme bem compreendeu a Igreja Católica desde os seus princípios, mas também ao estabelecer as legendas como importante mecanismo doutrinário, a individualização de tais valores bem e mal, em figuras exemplares, ou anti-exemplares, nos permite observar, mais do que tais indivíduos, condutas a serem seguidas. É nesse sentido que o ente legendário se transubstancia de provável sujeito histórico em um ser paradigmático, através do qual poderíamos nortear nossas ações. Tal sentido de imitação é um dos principais pontos de sustentação da relação do católico com as legendas, mesmo que, paradoxalmente, o caráter extraordinário de um ser legendário seja inimitável, impossível de ser igualado por pessoas comuns.
ao ampliar sua reflexão da legenda originária para a legenda em sua forma mais genérica, ou seja, aquilo que passa a ser comumente entendido ao longo dos anos como legenda ou legendário. Jolys nos indica a possibilidade de uma espécie de mão contrária a essa forma associada inicialmente à mostra de momentos da vida de um ser virtuoso. Segundo ele, nomes de mal-aventurados conhecidos como Judeu Errante e Simão o Mago, ambos da tradição cristã, além de Dr. Fausto, Roberto do Diabo, Dom Juan, dentre outros, constam na lista do teórico germano-holandês, na qual seguramente também poderíamos fazer figurar, em dado ponto de vista, o nosso Lampião. Todos eles estariam diante de nós como São Jorge diante dos cruzados, com a única diferença de que a imitação se tornou aqui negativa. Jolys, 1976, p. 53. Tais nomes, junto a seus atos negativos, serviriam como modelo justamente pelo seu sentido de antimodelo, ou seja, por mostrar clara e concretamente o que não devemos imitar. Desse modo, são mostras de condutas a serem condenadas e, como tais, a não serem seguidas: a zombaria do judeu errante contra Jesus Cristo, a tentativa de comprar o Espírito Santo, subordinando assim o sagrado ao dinheiro por parte de Simão o Mago, o pacto com o demônio do Dr. Fausto, as diversas mortes atribuídas a Roberto do Diabo, e as mentiras e artimanhas de Dom Juan em seu vício por mulheres. Todos esses indivíduos se tornaram notáveis por suas práticas reprováveis. Se nos santos temos os milagres, nos malfeitores estão os grandes atos de crueldade. Se os santos se perpetuam através da reverência e oração dos crentes, os facínoras mantêm o pavor mesmo decorrido longo tempo após suas mortes, tendo muitas vezes até a pronúncia de seus nomes evitada pelas pessoas que temem atrair algo de ruim para si. Se por fim, os santos atraem grande contingente de peregrinos aos espaços em que viveram ou realizaram seus atos milagrosos, exemplares, os lugares em que os malfeitores habitaram, ou por onde passaram, são quase sempre tidos como ambientes amaldiçoados. As histórias dos malfeitores contadas em diversas obras ou apenas como parte do imaginário popular, se assemelham assim por uma via negativa, aos legendários originais. No entanto, guardam reais semelhanças com estes exatamente pela composição de suas pseudo-biografias se dar pela presença de fatos ou atos memoráveis e que representam condutas extraordinárias, no caso, condutas negativas, não podendo ser confundidas com milagres, inalcançáveis por homens comuns. É importante lembrar, todavia, que diferente das legendas originárias, não é necessariamente uma instituição, a Igreja Católica, que delimita ou autoriza a antilegenda, mas sim a cultura. São as crenças e valores atribuídos a tais figuras no conjunto das tradições de um conjunto social específico que lhes confere o status de antilegendas. O mesmo se pode dizer das legendas positivas pós-Idade Média, estas não se referenciando necessariamente a figuras santas, mas a personagens dotados de virtudes aparentemente sobre-humanas. Nesse sentido, a forma literária original da legenda, escrita e baseada no exemplo, cede lugar a estruturas diversas, libertando o ser legendário do formato que lhe deu origem, a perda da centralidade discursivo-ideológica que a legenda detinha na Idade Média, com a Reforma Protestante pregando o fim da centralidade na figura dos santos e de seu sentido de imitação. Imitativo não significa, portanto, o fim dos seres legendários. Antilegendários, visto que estes sempre permearam, como toda imagem poética forte, o imaginário cultural geral. 30. A legenda medieval, pode-se dizer, foi apenas a forma que modelou inicialmente o modo de olhar para estas personagens, que sempre tiveram abrigo nas narrativas populares. As narrativas exemplares existentes na Grécia Antiga, como as odes triunfais ou as formas presentes nos diversos cantos entoados pelos coros, incluindo o ditirambo, centelha inicial do teatro grego, já possuíam traços característicos do que hoje entendemos como legendário. Ao refletir sobre tais exemplos gregos, Jolys, 1976, p. 56-57 mostra a partir de questionamentos que lança sobre a Iode Olímpica de Píndaro 31, como tais formas, que apresentam tanto indivíduos cultuados quanto odiados, se aproximam profundamente do sentido presente das legendas originárias. O que significam, pois, nesse conjunto, o Tântalo inimigo dos deuses e o Pélops ajudado pelos deuses? Não serão também personagens que nos fazem ver claramente o que devemos fazer ou evitar? O que desejamos aprender ou ignorar numa dada conjuntura da existência? Personagens que podemos, pois, seguir e que nos podem aceitar ou vice-versa?
Não haverá um princípio que se objetiva neles de modo tal que se converte em poder, o qual por outro lado eles poderão conferir. A vitória do carro de Pélope não é o que quer designar e ao mesmo tempo, não significa a vitória numa corrida e em todas as vitórias vindouras, o carro de ouro e os cavalos alados. Não são gestos verbais resultantes da cristalização de uma determinada disposição mental? A figura de Pélope não ocupa, na festa cultural que se segue à vitória, o mesmo lugar do santo diariamente cultuado pelo catolicismo? Pélope e Tântalo não são um santo e um contrassanto? O elemento básico desse poema não contém uma legenda e uma antilegenda? Assim sendo, não chamaremos mito nem narração mítica a esse elemento e recolocá-lo-emos no universo que lhe pertence, o universo da imitação. Sendo assim, podemos dizer ainda que as personagens legendárias existem como tais, independente da forma literária da legenda ou mesmo de qualquer forma literária, sendo seus grandes feitos, o caráter exemplar, ou não exemplar, no caso das antilegendas, e suas fortes presenças no imaginário popular, mesmo e especialmente post-mortem, as marcas indissociáveis e distintivas de tais figuras. É em função dessa abertura de percepção que pessoas notáveis como grandes ídolos do esporte, cujos recordes poderíamos associar aos milagres dos santos, Jolis, 1976, p. 58, ícones das artes e também figuras com o impacto cultural de Padre Cícero e Lampião passam a ser observados como seres legendários. 1.2 Os aspectos legendários em Padre Cícero e Lampião. Após abordarmos, ao longo dos subcapítulos anteriores, algumas das características da legenda, passamos ao momento de refletir sobre determinados elementos constitutivos da forma legendária em relação às figuras de Padre Cícero e Lampião. Todavia, antes de adentrarmos mais detalhadamente nos aspectos constitutivos da vida legendária de nossas duas olímpicos, ao seu significado e a vitória alcançada por Hierão na corrida de carros, Jolis personagens, resta-nos ainda traçarmos uma breve, mas importante, delimitação acerca da legenda enquanto aquilo que Jolis denomina por forma simples. Agrupada pelo teórico germano-holandês sob tal terminologia junto a outras configurações linguísticas como a saga, o mito, a adivinha, o ditado, o caso, o memorável, o conto fantástico e o xixe, a legenda seria uma forma simples justamente pelo fato de não se ater unicamente à forma literária ou artística. Tais formas simples existiriam na linguagem, obviamente, mas não necessariamente realizariam, por si só, uma obra de arte. Nas palavras de Jolis, 1976, p. 20, as formas simples seriam, em resumo, nesse sentido, mesmo que nenhuma obra, seja artística, acadêmica, biográfica, etc., contasse-nos as proezas de personagens como Padre Cícero e Lampião, suas histórias, pelas próprias características que comportam dentro do imaginário popular, possuiriam uma presença típica de uma forma simples. Diante do aqui já exposto sobre as legendas e do que ainda analisaremos sobre as histórias de vida, das quais pouco nos importa se são inventadas ou não, de Padre Cícero e Lampião, podemos afirmar que as narrações de seus feitos exemplares, ou anti-exemplares, acomodam-se como modelos claros de legendas modernas. A força com que ambos dominaram seu tempo tornou-se, de certa maneira, seres imortais, tendo em vista a aguda presença com que ainda hoje se perpetuam no imaginário brasileiro. Suas sobrevidas, por assim dizer, se devem à marca que imprimiram em vida, como representantes maiores da religiosidade popular, no caso do Padre Cícero, e do banditismo sertanejo, no caso de Lampião. Assim, segundo Jolis, essa segunda existência, atribuída, quase que unicamente ao plano do literário na citação acima, não se resume, porém, a ele.